E aí, estudantes, tudo bom? Vamos à nossa videoaula de exercícios de radiciação e suas operações? Vamos começar? Primeiro exercício, para nós calcularmos essas expressões. Então, como combinado sempre, mostro a resposta para vocês, vocês fazem, aí eu apresento a resolução, a correção. Combinado? Vamos lá. Vamos fatorar para poder extrair as raízes, simplificar. Então, ó, 25 é 5 ao quadrado. 27 é 3 ao cubo. 81 é 3 à quarta. Como que eu sei que 81 é 3 à quarta? Você pega o 81 e decompõe pelos números primos. Não é par, eu não começo a dividir por 2. 8 mais 1, 9. 9 é múltiplo de 3, então divisível por 3. Que aí dá 27, divido por 3, dá 9, divido por 3, dá 3, e por 3 dá 1. Ó, 1, 2, 3, 4. Então, 3 elevado a 4. Certo? Então, está aqui. Pelo que a gente aprendeu, nós podemos simplificar, né? Dividir pelo mesmo número o índice e o expoente. Então, aqui fica 5, simplificando, dividido por 3 e por 3, some o radical, dá 3 elevado a 1. Dividido por 4 e por 4, também dá 3. 5 mais 3, 8, mais 3, 11. E este? Tudo 64? Vamos lá. Olha, menos 64 está aqui ao cubo. Então, eu quero encontrar um número que seja ao cubo, certo? Então, é menos 4 ao cubo. 64, ó, aqui é raiz quadrada, então é 8 ao quadrado. E 64, mas agora é raiz sexta, que significa que é 2 elevado a 6. Então, você consegue simplificar. Nós temos menos 4, mais 8, mais 2. Então, 10 menos 4, 6. Agora, quando nós temos adição algébrica entre radicais, nós só podemos juntar os termos semelhantes. Quer dizer, radicais de mesmo índice, ó, quadrado, quadrado, quadrado. Tudo bem. E mesmo radicando, 2, 3. Esses dois não podem ser juntados. Certo? Então, ó, estas são as respostas. Façam aí os exercícios. No primeiro, se eu juntar, eu usei o recurso da cor, né? 4 raiz de 2 menos 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Mais 6 raiz de 3, mais 9 raiz de 3. 15 raiz de 3. Mesma coisa no B, né? Ó, número racional com número racional. 3 mais 7, 10. 1 raiz de 2 menos 5 raiz de 2, menos 4 raiz de 2. Aqui, raiz quinta e raiz quadrada, então são diferentes. Ó, de raiz quadrada, menos 2 mais 3. Eu tenho uma raiz quadrada de 3. Raiz quinta de 3, 2 mais 3. 5 raiz quinta de 3. E aqui, quadrado e quadrado. Mais 20 é diferente de 45. O que você tem que fazer? Decompor. Tá? Então, 20, se você decompor é você fatorar pelos números primos. Então, eu venho aqui 20. Ó. Divido por 2, 10, por 2, 5, por 5, 1. Olha, eu tenho 2 ao quadrado vezes 5, que é o que está ali. Agora, 45. Divido por 3, 15, por 3, 5, por 5, 1. 3 ao quadrado e 5, que eu pus aqui. Propriedades de potência, de raiz. Quando eu tenho multiplicação, eu posso separar. Então, eu tiro esse 2, ó, 2 raiz quadrada de 5, e eu simplifico 3, fica 3 raiz quadrada de 5. 2 mais 3, 5 raiz quadrada de 5. Bem, mais exercícios. As respostas são essas.
Vamos decompor. Então, ó, separei por cor. 50 é a mesma coisa que 2 vezes 5 ao quadrado. 18 é 2 vezes 3 ao quadrado. E 8 é 2 ao cubo, que é 2 vezes 2 ao quadrado. Os quadrados a gente consegue simplificar, né? Então, ó, eu tiro 5 da raiz, fica 5 raiz quadrada de 2. Tiro 3 da raiz, 3 raiz quadrada de 2. Tiro 2 da raiz, 2 raiz quadrada de 2. Já que é quadrado, todos que estiverem ao quadrado a gente consegue simplificar e tirar da raiz. Então, 5 mais 3, 8, menos 2, 6 raiz de 2. Eu tenho que fazer a mesma coisa com estes números. Então, vamos lá. 12 é 2 ao quadrado vezes 3. 75 é 3 vezes 5 ao quadrado. 108 é 2 ao quadrado vezes 3 vezes 3 ao quadrado. Então, aqui do verde, o 2 eu tiro da raiz, que é 2 ao quadrado. Dá para simplificar. Então, fica 2 raiz de 3. No vermelho, a gente tira o 5 ao quadrado. Então, ó, 5 vezes raiz quadrada de 3. No lilás, eu tiro o 2 e o 3, porque ambos estão ao quadrado. 2 vezes 3, 6. 6 raiz de 3. Então, 2 raiz de 3 mais 5 raiz de 3, 7 raiz de 3. Menos 6, 1 raiz de 3. Multiplicações. Bem, quando eu tenho o mesmo índice, significa que eu posso deixar dentro de um mesmo radical. Então, raiz cúbica de 5 vezes raiz cúbica de 6, ó, no mesmo radical. Aqui estão as respostas. Já dei a dica de como fazer. Correção. Ó, raiz cúbica de 5 vezes 6. Então, 30. Neste, ó, raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 6 vezes raiz quadrada de 3. Eu posso deixar todos no mesmo radical. 2 vezes 6, 12. Vezes 3, 36. Raiz quadrada de 36 a gente conhece, 6. Raiz quadrada de 5 vezes raiz quadrada de 5. Eu posso deixar no mesmo radical. 5 vezes 10 fica a raiz quadrada de 50. Aqui, distributiva, né? Na multiplicação, nós conseguimos, ó, fazer distributiva. As respostas, certo? Então, vamos lá. Raiz de 5 vezes 1, raiz de 5. Raiz de 5 vezes raiz de 5, mais raiz de 5 ao quadrado. Como aqui a gente simplifica, raiz de 5 mais 5. Aqui, vamos fazer a distributiva. Vamos fazer 3 raiz de 2 primeiro. Vezes 2, fica 3 vezes raiz de 2 ao quadrado. 3 raiz de 2 vezes 3 vai dar 9 raiz de 2. Agora, menos 2 vezes raiz quadrada de 2, menos 2 raiz quadrada de 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui, esse 2 sai. Então, 3 vezes 2, 6. 9 raiz de 2, só copiei o restante, né? Então, vamos juntar os termos semelhantes, que são, ó, mais 6 com menos 6 anula. Ó que maravilha, tá? Mais 9 raiz de 2 com menos 2 raiz de 2, 7 raiz de 2. Então, distributiva aqui também, né? Ó, 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 2 raiz de 3 ao quadrado. 2 raiz de 3 vezes 2 vai dar 4 raiz de 3. Aqui a gente consegue simplificar. 3. Então, 2 vezes 3, 6. Certo? E copia 4 raiz de 3. Tudo certo? Vamos a mais exercícios? Aqui, calcule o valor das expressões, né? Divisão, eu posso deixar dentro de um mesmo radical. Então, ó, raiz quadrada e raiz quadrada, eu posso pôr dentro de um mesmo radical. Aqui também. Então, essas são as respostas. Façam. Correção? Como eu disse,
eu posso deixar no mesmo radical. Vai ficar raiz quadrada de 6 terços. 6 terços é a mesma coisa que 6 dividido por 3, que é 2. Então, raiz de 6 sobre raiz de 3 é igual a raiz quadrada de 2. Aqui, nós vamos fazer número racional por número racional e raiz por raiz. Então, ó, número racional. 3 dividido por 3, 1. 12 dividido por 3, 4. Aqui deixamos dentro da mesma raiz. Então, 4, ó, raiz cúbica de 6 sobre 2, que é 6 dividido por 2, que dá 3. Então, esta divisão é a mesma coisa que 4 vezes raiz cúbica de 3. Tá? Então, a gente simplifica primeiro os radicais para depois efetuar realmente a operação. Certo? Aqui, quando nós temos isso, essas são as respostas. Eu não vou dar dica, não. Vai. Correção agora. Olha, eu ia dar essa dica. Quando nós temos adição dividido por um único radical, você consegue separar, dividir cada termo. Tá? Então, ó, coloquei aqui cada termo. Então, o que a gente faz? 10 dividido por 10 dá 1. 10 dividido por 10 também dá 1. Ou melhor, aqui dá 1 em tudo, né? 10 raiz quadrada de 3 dividido por 10 raiz quadrada de 3 dá 1. Então, aqui nós temos, neste, vai ficar raiz de 27 sobre 3, mais 1. 27 dividido por 3 é 9. Preciso cortar. 27 dividido por 3 é 9. Então, raiz quadrada de 9 é 3. 3 mais 1, 4. Vamos fazer a mesma coisa aqui. Olha, então, vou dividir 2 por 2, dá 1. 20 dividido por 2 dá 10. Do lado aqui direito, a mesma coisa. Divido por 2, 1. Só que agora 10 dividido por 2, 5. Então, neste primeiro é 10, raiz quadrada de 10 dividido por 2. Certo? Neste é 5 vezes raiz quadrada de 18 dividido por 2. Bem, vai ser 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 2, 9. Raiz quadrada de 9 são 3. 3 vezes 5, 15. Por isso que a resposta, 10 raiz quadrada de 5 mais 15. Bem, vamos resolver as potências. Quando nós temos potências, significa que nós vamos elevar o radicando. Bom, o radicando. Então, ó, raiz quadrada de 15 ao quadrado, certo? Então, eu vou pôr aqui as respostas para vocês, que já é praticamente o que a gente vai trabalhar, né? Vamos corrigir? Então, ó, fica 15 ao quadrado. Como é quadrado e quadrado, 15 como resposta. Aqui, eu tenho dois termos elevado ao quadrado, o 3 e raiz de 7. Então, eu tenho que escrever 3 ao quadrado vezes raiz quadrada de 7 ao quadrado. Então, vai ficar 9 vezes 7, que dá 63. Aqui é 10 ao cubo. Eu posso simplificar. 10 ao cubo é 10 vezes 10 ao quadrado, que aqui é 1. Certo? Lembra? Multiplicação de mesma base. Nós somamos os expoentes. Então, 1 mais 2, 3. Então, eu consigo simplificar este 10 ao quadrado. Ele sai da raiz. Então, fica 10 vezes raiz quadrada de 10. No D, são dois termos também, dois fatores. O 2 e a raiz cúbica de 3. Então, eu vou fazer 2 à quarta vezes raiz cúbica de 3 à quarta. 2 à quarta é 16. 3 à quarta, eu posso reescrever como 3 ao cubo vezes 3 elevado a 1. Desta maneira, eu tiro 3 daqui, certo? E 3 vezes 16, 48. Resposta final, 48 raiz cúbica de 3. Certo? Reduza um único radical. Antes de eu pôr a resposta, lembra, quando nós temos
raiz de raiz, a gente multiplica os índices, certo? Então, essas são as respostas. Façam. Vamos lá. O item A. Aqui é raiz quadrada. Então, raiz quadrada, raiz cúbica é 2 vezes 3. É a mesma coisa que raiz sexta de 10. Aqui, eu vou fazer o quê? Multiplicar antes, para deixar numa única raiz. Então, aqui é 2. 6 vezes 2, né? E raiz de 5 ao cubo. 6 vezes 2, 12. De 5 ao cubo. Dá para eu dividir por 3. 12 dividido por 3, 4. 3 dividido por 3, 1. Por isso que o expoente ficou sendo só 1. No C, eu não consigo fazer o produto aqui para deixar num único radical do jeito que está. Porque eu tenho o número 2 aqui entre os radicais. Para eu conseguir, eu tenho que pegar este 2 e introduzir ele neste radical. Tá? Eu tenho que levá-lo de volta. Eu tenho que pegar este 2 e levar aqui de volta. Como? Não é raiz quadrada? Então, ele era uma raiz quadrada. Tá aqui, ó. Tá? Ele era a raiz quadrada. Certo? Então, 2 ao quadrado, que é quando a gente simplifica, põe para fora. Certo? Ai, tô falando bobagem. No C agora, nós não podemos fazer o 3 vezes o 2 dos índices, porque o número 2 está entre essas duas raízes. Tá? Eu tenho duas maneiras de resolver. Ou eu pego o 2 e introduzo neste radical quadrado, ou eu simplifico este daqui. Neste exemplo, dá para simplificar. 2 à quarta, eu consigo simplificar. 2 à quarta, saindo daqui, fica 2 ao quadrado, porque aqui é 2, certo? E aí você vai e divide, lembra a história do dividir? Divide por 2 e divide por 2. O radical some, que ficou 1, ele sumiu. E fica 2 ao quadrado, certo? 2 elevado a 1 vezes 2 ao quadrado é a mesma coisa que 2 ao cubo. E simplificando dá 2. Agora, e aqui? Eu também tenho um número entre os radicais. Então, eu não posso sair multiplicando os radicais. E o 5 eu não consigo simplificar. Então, a saída, tá, é eu pegar o 3 e introduzir no radical. Como era raiz quadrada, eu coloco, ó, 3 ao quadrado. Foi assim que ele saiu. Foi assim que ele foi simplificado. Então, a gente vai ter agora 4 vezes 2, certo? 3 ao quadrado é 9. 9 vezes 5 dentro da raiz. O índice passa a ser 8 e o radicando 45. Então, este número é igual à raiz oitava de 45. Ó, num único radical. Bem, nossa próxima videoaula é sobre racionalização de denominadores. Muito útil para vocês, certo? Aguardo vocês na próxima aula. Beijos, bons estudos!